Boa noite, gente, a paz do Senhor. Deixa eu passar aqui para falar para vocês algo. Como ativar os sentidos espirituais. Primeiro, eu quero falar uma base bíblica aqui para vocês. 2 Reis 6, 16 e 19, né? A qual Eliseu orou para abrir a visão do seu servo Geazi. Vamos ler que diz assim, né? Do versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, ali naquele momento, né, Eliseu orou para que o Senhor viesse abrir a visão espiritual do seu servo, né, porque ali eles estavam ali num certo lugar, né, e o rei do outro exército estava ali com raiva, porque sempre que ele ia fazer algo, Eliseu revelava ao outro rei. Então disseram para esse rei que tinha um profeta que estava falando até mesmo aquilo que ele falava no seu quarto, né, para o outro rei. Então aqui, no momento que esse rei, esse exército foram ali para atacar, né, Eliseu, para prender, para fazer algo contra o profeta, logo de manhã cedo o seu servo ele vai abrir a porta para ver ali, né, como é que tá, e ele se depara com o exército. Então ele fica com medo, né? Então ele fala: ai, meu Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Porque ele estava vendo com os olhos naturais, ele não estava vendo com os olhos espirituais, porque ele estava com a visão fechada ali naquele momento, então ele não estava vendo, né? E eu quero deixar aqui esse pequeno vídeo hoje, como ativar, né, os sentidos espirituais. Todos nós sabemos, né, a maioria das pessoas que tem 5 sentidos espirituais, que é a visão, o olfato, o tato, a audição e paladar, né? Então, como é que funciona a visão? A visão você vai ver ali, né, com seus olhos abertos ou com os olhos fechados. Com os olhos abertos, quando está ativado, você vai ver anjos e você vai ver demônio. Tem gente que vive orando: ai, Senhor, abre minha visão, abre minha visão. Mas será que você tem estrutura para ver aquilo que Deus quer mostrar? Porque às vezes a pessoa não tem estrutura e Deus não abre, né, a visão daquela pessoa. Porque demônio, gente, é muito feio. E tem anjo também que não é loirinho, bonitinho, cabelinho cacheado, que nem desses negócios de ficção aí, não. Tem anjo também que é muito feio, feio mesmo, né? Então, às vezes o Senhor, ele não vai abrir, porque tem gente que pode ficar até doido, né, de tanto ver coisas ali. E a visão aberta funciona assim: você não vai ver toda hora. Se você tem a visão aberta, você não vai ver toda hora. Então, na visão aberta, você não vai ver toda hora. Você só vai ver quando o Senhor quiser mostrar para você, né? Ali, de repente, você tá num certo lugar e, de repente, você abre a tua visão para ver onde tem um demônio, onde é que tem um anjo. Então, pode acontecer isso, né? Eu ainda não tenho a visão totalmente aberta, assim, né? Eu vejo algumas coisas, pontos de luz. São poucas as vezes que eu vejo com a visão aberta. A minha visão fechada é mais ativada do que a visão aberta, né? E com a visão fechada, como é que funciona a visão fechada? A visão fechada vai ser como se fosse um pensamento, mas não é você pensando. Por exemplo, você está ali orando e de repente vem ali na sua mente uma pessoa, ou você vê uma imagem, mas você não forçou ali para ver aquilo. Foi algo que o Espírito Santo veio e trouxe para você. Isso é uma visão fechada, né? Isso é uma visão fechada, né? Outra coisa, o paladar. O que é o paladar? É o gosto, né? Sentir gosto. Por exemplo, tem gente que sente gosto, né, de mel, de pão. Quando tá assim, orando, quando tá num lugar que tá cheio de glória, a pessoa pode sentir um gosto de mel na boca, que representa a presença do Senhor. Um gosto de pão,
E também quando tem demônio, a pessoa pode sentir gosto de sangue, o gosto amargo na boca, entendeu? É isso aí que funciona. O tato, ele é nosso corpo, né? A gente sente arrepio, é a sensibilidade do nosso corpo. Isso aí todo mundo tem o tato mais ativado do que outras coisas, né? O tato a maioria das pessoas tem ativado, que é sentir arrepio no corpo. Quando a gente está orando, quando está cantando, quando está ali, a gente não se arrepia todo sentindo a presença do Senhor. Isso é o tato ali, a sensibilidade. E quanto mais você jejua, quanto mais você ali, né, mortifica a sua carne, mais você vai ser sensível para sentir a presença do Senhor. Eu sinto eletricidade no meu corpo, tanto que às vezes eu estou no culto, né, quando eu estou ali orando, quando eu estou buscando o Senhor, eu sinto tanta assim que eu fico assim, sabe, dando tipo um tremelique em mim. E outra coisa, né, também, que você vai sentir no seu corpo, a presença de demônios, né? Você pode sentir aquele arrepio ruim, quando você está fazendo uma oração de guerra ali, guerreando, você sente aquele arrepio assim, que arrepia da cabeça aos pés, aquele arrepio ruim, né, presença de demônios. Então isso é o tato. Outro sentido é o olfato. O que é o olfato? É sentir cheiros. Você vai sentir o cheiro do mundo espiritual. Por exemplo, você pode sentir cheiro de azeite, de óleo, pode sentir assim um perfume doce. Tem gente que sente assim um cheiro, assim, um perfume assim que não tem aqui. Você pode também sentir cheiro de cigarro, de álcool, de cerveja, que representa que tem demônios ali de vícios, né? A mesma coisa gosto também. Tem gente que sente gosto de bebida na boca, de álcool, de cerveja, alguma coisa assim, porque tem um demônio ali no lado da pessoa de vício, né? Ou de alguém. Eu já fui orar em pessoas. Eu orei uma vez numa jovem que estava sendo oprimida, e eu na hora da oração comecei a sentir gosto de sangue na boca, que representava ali algum trabalho de macumbaria, também representava um espírito da morte que estava ali rondando. Então o Senhor estava trazendo para mim esse discernimento ali naquele momento, através desse gosto de sangue na boca, né? Obra de macumba, essas coisas todas aí, né? E também tem a audição. O que é a audição? É ouvir com os ouvidos aqui, né? Ouvir o mundo espiritual. Então tem gente que ouve assim, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu, quando eu tô orando em alguém, quando eu tô orando sozinha, ou fazendo uma oração de guerra, ou fazendo uma oração de libertação em alguém, orando por alguém, às vezes assim, eu escuto vozes de demônio, né? Às vezes eles vêm aqui no meu lado esquerdo, eu escuto mais desse lado, né? Eles gritarem, de mano, cala a boca, aquela voz feia, grossa, de demônios, né? Eu também sinto, né, através do sentido do tato, né, quando chega uma presença demoníaca, quando chega os anjos no meu lado. Então eu sinto. Quando é demônio, eu sinto assim um certo arrepio, né, assim, aquele tipo querendo dar um medo, mas eu não fico com medo, é só querer, aquele sentimento de querer dar um certo medo, né. Agora quando é anjo, eu sinto assim, eu vejo na visão fechada aquele clarão, eu sinto aquele fogo no meu lado, esquentar do meu lado esquerdo, aquela luz. Então cada um é diferente, né. Então o que eu mais tenho ativado é o tato, né, a audição, a visão fechada e o paladar, né, que é o de que eu já vejo que eu fluo mais, né. Agora visão aberta eu não tenho tanto, e de sentir cheiro também eu senti só umas 2, 3 vezes, também não sinto tanto, né. Não significa que eu não tenho, mas eu fluo mais na audição, no tato, na visão fechada, né, e no paladar. Mas com cada um pode ser diferente, né. Então, como é que você ativa esses sentidos espirituais? Primeiro, através de muito propósito. Você faz jejum ali, renuncia algumas coisas, faz propósitos de 21 dias, de 40 dias, de 7, não sei. E peça para o Senhor vir ativar esses sentidos aí para você. Ele vai ver a sua estrutura, né? Se ele vê que você é uma pessoa que tem muito medo, que quer ter visão aberta, mas tem medo de demônio, não vai abrir. Porque o medo, gente, ele paralisa a gente. O medo, ele bloqueia. Eu, no começo, quando sinto a presença do Senhor, muitos anos atrás, eu via muito de olhos abertos. Eu via muito, tinha muita visão, mas eu não tinha medo, né? Mas teve uma vez que eu fiquei com medo e aquilo me bloqueou. Eu passei um bom tempo sem ver,
sem ver nada assim com visão aberta. Agora que o Senhor está abrindo de novo, eu vejo assim só umas luzes brancas. E como é que você sabe que que o Senhor está abrindo a tua visão? Você vai ver umas luzinhas brancas. Alguns vê vermelha, vê amarela, você vai ver umas luzes, né? Às vezes você está aqui, você vê aquela luzinha assim andando, passando no seu lado, ali na sua frente. Você vai ver essas luzes, né? Ou você vai ver assim, alguma coisa assim de anjo, um pedaço da asa, ou assim, um formato de anjo, né? Eu sei que às vezes eu vejo mais coisa ruim, eu vejo mais demônio do que anjo, né? Às vezes eu tô aqui orando, eu vejo um vulto passar, você pode estar vendo algum bicho na sua casa, por exemplo, tá orando, vê rapidinho uma aranha correr na parede, e você vê que não é uma aranha física, você vê tipo assim uma sombra, você vê uns vultos. Comigo acontece esses mantos assim, né? Aí eu já sei que tem demônio, eu já vou lá, já oro. Mas com cada um pode ser diferente, né? Não se prenda à experiência de ninguém. Ah, a irmã Brenda vê assim, eu vou ver assim. Não. Eu vejo dessa forma, mas você pode ver de um outro jeito. Porque cada um é um jeito. Ninguém é igual a ninguém, gente, tá? Outra coisa que pode ativar, jejum, bastante jejum, né? Jejue bastante. Todo jejum que você fazer, você coloque, Senhor, ative meus sentidos, ative meus sentidos. Se você não tem estrutura para ter visão, peça só o que você tem estrutura. Senhor, não estou preparado para ter a visão aberta, mas eu quero ouvir. Senhor, não estou preparado para ouvir, mas eu quero sentir mais, né? Sentir mais a tua presença. Todo o propósito que eu faço, todos os meus jejuns, eu sempre peço para o Senhor vir aguçar mais e mais os meus sentidos espirituais. Principalmente o tato e a audição e a visão, né? Porque eu preciso, porque como eu sou uma libertadora, eu preciso, né, ter os meus sentidos cada vez mais ativados. E se você é um libertador, quer trabalhar com libertação, batalha espiritual, você tem que ter não somente os dons, mas também os sentidos todos ativados, para você ver, ouvir, sentir ali o mundo espiritual. E eu confesso, gente, que às vezes não é bom, sabe? Não é bom ter, né, a audição ou uma visão aberta, porque às vezes dá medo, né? Às vezes dá um certo medo, né? Principalmente quando você está orando por alguém, ou guerreando por alguém. Eu fiz um propósito recentemente pela vida do meu irmão no horário de meio-dia com a minha mãe. Nossa, desde o começo ao fim, os demônios vinham aqui, gritavam no meu ouvido, eu sentia eles atrás de mim, eu escutava eles rindo e falavam. Gente, era a coisa mais horrível, sabe? Às vezes eu tenho que orar pro Senhor, fechar um pouco para eles não ficarem falando muito no meu ouvido. E você com o ouvido aberto, a audição aberta, né? O ouvido aberto, a audição aberta, você pode ouvir correntes quebrando, né? Vocês podem ouvir correntes sendo arrastadas, você pode ouvir grito do demônio, vai ouvir eles rindo. Ao mesmo tempo que você vai ouvir ele rindo, você pode estar sentindo eles aí atrás de você, na hora da oração, ou ali no lugar, né? E você não tem que ter medo, porque se você tiver medo, vai ser bloqueado, né? Porque o Senhor, Ele conhece a estrutura de cada um de nós, né? Outra coisa é buscar muito no individual. Ali, no todo dia, quando você for ter teu momento com Deus, teu devocional, vai orando assim, o Senhor vai ativando esse sentido, assim, assim, assim. Peça só o que você quer, né? E não peça só por curiosidade, porque os sentidos, assim como os dons espirituais, ele é uma ferramenta, né? O Senhor nos entrega, não é pra gente dizer, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ah, eu tô me achando porque eu tenho isso. Não é. É pro ministério, né? É pra obra de Deus. Todos os dons, todos os sentidos, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, não é para nosso benefício próprio, não é para você, não é para mim. São para as vidas, são para o ministério, é para a obra de Deus. O Senhor jamais vai dar um dom para a gente ou abrir nosso sentido para o nosso orgulho, para a nossa soberba. Não, mas sim Ele conhece o nosso coração e Ele sonda nossa mente, o nosso coração. Então Ele vai sondar teu coração, Ele vai ver para que você quer. Se for só para você se exibir, para dizer que você tem, ou querer ser melhor que os outros, mais espiritual que os outros, para falar que tem isso e aquilo, Ele não vai entregar. Mas se Ele ver a sinceridade do teu coração e ver que é para a obra, para aquilo que Ele tem contigo, Ele vai entregar. E você precisa ter estrutura espiritual. Caso você não tenha estrutura, você tem muito medo de ver demônio, de ouvir, de sentir, comece a orar. Senhor, me dá estrutura espiritual para ver,
Me dá estrutura espiritual para sentir, me dá estrutura espiritual para ouvir, entendeu? E aí o Senhor ele vai trabalhando, né? Então quando ele vê que você está preparado, ele vai e abre e ele te dá, né? Mas é aos poucos, né? Você também pode estar ouvindo o som de chofar. Esses dias agora eu vim da consagração e eu me deitei, não tinha nada ligado, tinha ligado a televisão, mas estava no silêncio, estava no mudo, né? Só para clarear o quarto. E eu ouvi todo o tempo o som do chofar, som do chofar tocando. E eu abri os olhos e não via, sabe? Só fazia ouvir o som do chofar. Dormi ouvindo o som do chofar ali na audição, né? Espiritual, né? E outra coisa também que acontece com o tato, que quanto mais você vai ficando sensível, você vai sentir eletricidade, mais a presença do Espírito Santo, mais a presença de Deus, né? E outra coisa que tem acontecido muito comigo é de eu sentir pingos de chuva espiritual, assim, quando eu tô orando. Às vezes eu tô orando ali, eu começo a sentir pingar águas em mim, assim, umas gotas, né? Como se estivesse chovendo em mim. Só que eu abro meus olhos, não tem nada, assim, de água no meu quarto, né? Eu sei que já é algo espiritual. Então é uma outra coisa que o Senhor tem me dado agora, uma nova experiência, que eu já tô falando pra você. Que talvez você comece aí a orar e comece a sentir no seu quarto ali pingar algumas gotinhas de água em você sem ter água. É espiritual, amém? E conforme você vai buscando cada vez mais, com o passar do tempo, você pode até ministrar isso lá na sua igreja, né? Senhor, a mesma chuva que eu sinto aqui, eu ministro sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão ali com fome, com sede, que tem essa sede, essa vontade de receber, né? Ministra, né? E outra coisa que também pode ser ativado, né, os sentidos espirituais, é você renunciar ao que você gosta para ter isso. Porque tudo aquilo, irmãos, que a gente quer do Senhor, a gente tem que renunciar, pagar o preço. Porque, sabe, o Senhor ele gosta de quem renuncia as coisas. Então, tipo, você gosta de chocolate, renuncia o chocolate por uns dias aí, né, 21 dias, 40 dias. Senhor, eu não vou comer chocolate, eu não vou comer pizza, eu não vou comer doce por esses dias, eu vou renunciar essa carne, esse refrigerante, não sei, a minha série, né, para me ter mais isso de ti. Então o Senhor ele ama quem renuncia as coisas assim, né, que gosta. E outra coisa também, e último, que você pode receber também, é através de uma imposição de mãos, através de alguém que já carrega, né, os 5 sentidos ativados, ali um homem ou uma mulher de Deus que paga preço, não sai pegando imposição de mão ali, transferência dos outros. Porque quando a gente recebe uma imposição de mãos, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque você não vai receber não somente os dons ou a unção ali, ou os sentidos que aquela pessoa tem, mas vai receber tudo aquilo que está na alma dela. Então, se ela é uma pessoa que na igreja é uma coisa, na casa é outra, você vai receber aquilo de ruim também na sua vida. Então, tenha muita cautela, tenha muita vigilância, não sai querendo pegar de qualquer pessoa. Ore ao Senhor, Senhor, essa pessoa aqui tem vida no altar mesmo, paga preço mesmo, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, eu posso ir lá pegar, entendeu? Aí se o Senhor falar pra você, você vai lá e recebe. Se não, busque até o Senhor lhe entregar, né? Então esse é um vídeo aqui nessa noite. Eu tô com a garganta um pouco ardendo porque eu tô gripada, mas eu creio que deu pra você entender.